Imagine que você estava andando na rua e encontrou uma camiseta muito legal de R$ 97. Você quer muito, mas não tem dinheiro para comprar a camiseta. Então você resolve emprestar R$ 50 da sua mãe e R$ 50 do seu pai. Você compra a camiseta e fica com R$ 3 de troco. Para pagar logo a dívida, você devolve R$ 1 para sua mãe, R$ 1 para o seu pai e fica com R$ 1 para você. Então, sua dívida vai ficar de R$ 49 com a sua mãe e R$ 49 com o seu pai. Mas olha só que esquisito. Se você somar o quanto deve para sua mãe mais o quanto deve para o seu pai, dá R$ 98. Mas quanto você tem na mão? R$ 99. Onde foi parar esse R$ 1 que tá faltando? Se você não... Eu vou te mostrar onde está o segredinho do R$ 1 perdido. Eu vou dividir o papel ao meio. De um lado eu vou colocar o quanto você tem e do outro quanto você deve. Lá no início do vídeo, você pegou emprestado R$ 50 do seu pai mais R$ 50 da sua mãe. Isso lhe deu R$ 100. Depois você comprou uma linda camiseta de R$ 97 e ficou com R$ 3 de troco. Continua devendo R$ 50 ao seu pai e R$ 50 à sua mãe. Aí você resolveu quitar parte da dívida, deu R$ 1 para cada. Então você deve R$ 49 ao pai, R$ 49 à mãe, ficou com R$ 1 na mão e R$ 97 da camiseta. O problema acontece quando você soma 49 com 49 com 1. Isso não faz o menor sentido. Por que não faz sentido? Você está pegando um saldo devedor com o dinheiro que você tem. Tem nada a ver. Então, vamos fazer uma conta lógica, levando em consideração a natureza de cada um. Veja, na primeira situação, você tem 100 e deve 100. Ok. Na segunda situação, você deve 100 e você tem o valor de R$ 97 representado pela camiseta mais R$ 3, que resulta em 100. Na última situação, você tem R$ 97, que é o valor da camiseta, mais R$ 1, dá 98. Perceba que 49 mais 49 também é 98. Esse é o princípio da igualdade. Essa é a lógica da equação. Equilíbrio, igualdade são os significados da palavra equação. Equações nada mais são do que sentenças matemáticas abertas que expressam uma relação de igualdade. Resolver uma equação matemática significa buscar valores que tornem essa sentença verdadeira. A esses valores nós damos o nome de raízes da equação. E o conjunto desses valores compõe o conjunto verdade ou conjunto solução desta equação. Um dos tipos de equações que nós vamos estudar é a equação de primeiro grau. O grau de uma equação é dado pelo expoente que está contido na incógnita. A equação do primeiro grau é toda a equação que seja escrita na forma ax mais b igual a zero, onde a precisa ser diferente de zero, ok? E aí, para determinar a raiz dessa equação, ou seja, o valor que torna essa sentença verdadeira, nós vamos fazer o seguinte: x é igual, esse b positivo passa para o segundo membro, x é igual a menos b sobre a. O conjunto solução para essa equação é menos b sobre a. Perceba esse exemplo. 3x mais 5 é igual a zero. Qual é a raiz dessa equação? É o número que, ao ser substituído por x, torna essa sentença verdadeira. Ou seja, vai deixar o primeiro membro igual ao segundo membro. Então, vejamos. 3x é igual, o 5 que é positivo passa negativo para o segundo membro, é igual a menos 5.
e x é igual a menos 5 dividido por 3. Desse modo, o conjunto solução para esta equação é menos 5 terços. O segundo tipo de equação que nós vamos estudar na aula de hoje é a equação produto ou equação quociente. Perceba, se eu tenho nesta equação x que multiplica y igual a zero, significa dizer que para resolver essa equação, nós teremos que x é igual a zero ou y é igual a zero. Veja esse exemplo. X mais 3 vezes x menos 5. Então, como nós já sabemos, para resolver esta equação, nós precisamos entender que x mais 3 é igual a zero ou x menos 5 é igual a zero. Se x mais 3 for igual a zero, nós temos que x precisa ser igual a menos 3. Observe, menos 3 mais 3 igual a zero. O valor de x igual a menos 3 torna essa sentença verdadeira. E 0 vezes x menos 5 é igual a zero. X menos 5 igual a zero significa dizer que x é igual a mais 5. X igual a 5, eu vou ter 5 menos 5 igual a zero. Torna essa sentença verdadeira. No caso de x ser 5, 5 menos 5, 0. 0 que multiplica x mais 3 é igual a zero. E o conjunto solução desta equação é menos 3 e 5. Como exemplo, eu trago para vocês essa equação aqui. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 1, menos 2. 3 vezes x, 3x. 3 vezes 1, 3. 4 vezes x, 4x. 4 vezes mais 2, 8. Agora, a gente precisa separar os termos. Lembre, no primeiro membro precisam estar apenas os termos que têm parte literal, ou seja, os que têm incógnita. No segundo membro, os termos que são puramente numéricos. E lembre, ao mudar de membro, a operação é invertida. 2x permanece no primeiro membro, menos 2 passa para o segundo membro com a operação inversa, mais 3x permanece no primeiro membro, mais 3 muda de membro com a operação inversa, segundo membro agora, 4x que é positivo passa para o primeiro membro negativo, 8 que está no segundo membro permanece. Agora é efetuar membro a membro. 2x mais 3x menos 4x, 1x. 2 menos 3 menos 1. Menos 1 mais 8, 7. 7 é a raiz para essa equação. Portanto, o conjunto solução desta equação, 7. Mais um exemplo para a gente resolver, desta vez envolvendo frações. E aí o procedimento é determinar o mínimo múltiplo comum entre 5, 3 e 30. Agora nós vamos buscar frações equivalentes às frações postas aqui na equação com o denominador 30. 30 dividido por 5, 6. 6 que multiplica 2x menos 3. Menos 30 dividido por 3. 10 que multiplica 11 menos x. 30 dividido por 30, 1. 1 vezes 29, 29. Agora que nós já equilibramos os denominadores dessas frações, ou seja, buscamos frações equivalentes, nós podemos cancelá-los. 6 vezes 2x, 12x. 6 vezes menos 3, menos 18. Menos 10 vezes 11, menos 110. Menos 10 vezes menos x, mais 10x, igual a 29. Agora é só separar os termos.
12x se mantém no primeiro membro, menos 18 passa mais 18, menos 110 passa mais 110, mais 10x se mantém no primeiro membro, 10x, e o 29 se mantém no segundo membro. 12x mais 10x, 22x. 18 mais 110 mais 29 dá 157. X igual a 157/22 é a raiz para essa equação. Portanto, o conjunto solução é 157/22. Vamos agora de equação produto. O produto entre 3x mais 8 e x menos 5 é igual a zero. Por definição, nós sabemos que, nesse caso, 3x mais 8 é igual a zero, ou x menos 5 é igual a zero. Sendo 3x mais 8 igual a zero, nós temos que 3x é igual a menos 8, portanto, x é igual a menos 8 terços. Para x menos 5 igual a zero, nós temos que x é igual a 5. Desse modo, podemos concluir que o conjunto solução para esta equação é menos 8 terços e 5. Perceba algo interessante. Se a gente efetuar o produto entre esses dois termos aqui, nós vamos obter uma equação do segundo grau, que é o conteúdo da nossa próxima aula. Após a nossa aula, resolvam os itens B, C e D dessa questão 1. Aguardo vocês lá no Meet. Até já!